Continuamos o cenário político neste pré-eleição. Hoje é sexta-feira, a eleição é domingo, minha gente. A gente tem aí, inclusive, já seguindo o nosso programa, uma reportagem sobre o que pode e o que não pode, de hoje até domingo. Exatamente. Falta pouco para as eleições municipais. Para que não aconteçam irregularidades eleitorais, os candidatos à prefeitura também e os vereadores precisam seguir algumas regras. As eleições municipais acontecem nesse domingo, dia 15, a partir das 7 horas da manhã. E como faltam apenas 2 dias, os candidatos precisam seguir algumas regras. Nós tivemos na quinta-feira o encerramento dos comícios, das reuniões públicas, dos discursos e também do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Sexta e sábado a campanha prossegue, só que não é mais permitido, né, esse ato de discursar, né? Na sexta e no sábado são permitidas apenas manifestações de carreata, passeata, caminhada, distribuição de material gráfico, né? Então a campanha prossegue com esses atos e se encerra tudo no sábado às 22 horas. Os preparativos no TRE nesta manhã estavam intensos. Urnas encaixotadas para os colégios eleitorais. Lembrando que no domingo as regras ficam ainda mais fortes. No domingo é um dia diferenciado. O eleitor deve ir votar com tranquilidade e para isso ele precisa encontrar silêncio no seu deslocamento. Então a lei eleitoral determina que o dia da eleição seja um dia marcado pelo silêncio. Então qualquer propaganda sonora, inclusive, é criminosa, sujeita a prisão em flagrante por crime de boca de urna. Então a propaganda que é tolerada é aquela que é individual e silenciosa, aquela que o eleitor traz consigo, geralmente na sua própria vestimenta. Ele pode colar uma adesivagem na sua roupa, carregar até uma bandeirinha, certo? Desde que não se aglomere com outros eleitores com a mesma cor de vestimenta, né? E desde que não propague qualquer tipo de som, nem mesmo o som de um celular. Certo? Então a cidade tem que estar em silêncio para que o eleitor faça a sua votação com tranquilidade, se dirija ao local de votação, retorne para a sua residência e aguarde o resultado ao início da noite. Caso exista alguma irregularidade no dia das eleições, as denúncias podem ser feitas através do número 190, que é o da polícia. O chefe do cartório da 33ª Zona Eleitoral também falou quais são os crimes mais comuns relacionados às eleições. No domingo da votação, o nosso combate ele é dirigido, sobretudo, a 3 principais crimes que ainda são verificados, infelizmente, né? Nós temos a questão da boca de urna, propaganda de última hora, aquele candidato que tenta aliciar o eleitor, tenta abordar o eleitor no seu caminho para o local de votação. Isso é uma prática criminosa de boca de urna. Temos a compra e venda de votos, onde os dois são criminosos, tanto o eleitor como candidato. Os dois ficam sujeitos à prisão em flagrante se forem flagrados nesse crime de compra e venda de votos. E também o transporte irregular de eleitor, que tem uma punição bastante severa também na legislação. É crime transportar o eleitor até o local de votação. Os responsáveis, quem estiver dando essa carona, fica também sujeito à imposição aí de multas e até mesmo prisões em flagrante, porque é um crime capitulado na legislação eleitoral. E agora, fique atento, viu? Ontem a gente já trouxe algumas regras, agora essas outras, mas vamos dar rapidinho uma olhada na agenda dos candidatos para amanhã. Neste sábado, 14 de outubro, a candidata Rosalba Ciarline, às 5 da tarde, faz carreata no aeroporto Nova Betânia, Abolições, Santa Delmira, Estrada da Raiz e Santo Antônio. O candidato Alisson Bezerra, às 8 horas, faz caminhada no centro. A candidata Cláudia Regina, às 8 horas, visita o comércio do Centro e Paraíba. A candidata Isolda Dantas, às 8 da manhã, faz caminhada no Nova Vida. 3 da tarde, plenária 13 no Comitê. 4 da tarde, Piseiro 13, no Corredor Cultural. 6 da tarde, carreata da Vitória, no Comitê Mossoró 13. O candidato Professor Ronaldo, às 8 horas, visita a Casa de Apoiadores no sítio Cordão de Sombra. A candidata Seição não enviou a agenda até o fechamento desta edição. Já voltando aqui nosso bate-papo com o professor Antônio Gomes. Professor, no bloco anterior o senhor falava da questão do desejo pelo novo, de que as pessoas estão mostrando que querem o novo. E a gente vê aí o grupo tradicional dos Rosados perdendo espaço ao longo das últimas eleições.
tanto nas casas legislativas federais quanto estadual, estão inclusive numa batalha aí para manter o mandato de Beto Rosado lá na Câmara Federal. E agora, com essa indefinição, há 2 dias das eleições, sobre o resultado aí, pelo menos um empate técnico com o candidato Alisson Bezerra. Por que o senhor acha que isso está acontecendo, vem acontecendo com a família? Olha, a hegemonia do Rosado na cidade de Mossoró, ela teve numa crescente por 40 anos. Até o momento que resolveram dividir. E você sabe que toda e qualquer divisão, nada soma. A tendência política numa divisão é a extinção. Geralmente é o que ocorre. Isso aí não é somente com a família Rosado aqui, a gente pode citar N exemplos pelo Brasil afora. Agora, isso daí, no início do processo, para eles, foi muito bom. Mas, com o passar do tempo, nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós não temos ainda uma definição da eleição, como volto a dizer, pesquisa é a intenção de voto, não significa que se vai realmente ter aquilo ali, mas a tendência maior é para quem está no acrescente. E aí a gente sabe muito bem. De acordo com o processo atual, nós devemos ter, possivelmente, vai ficar um Rosado somente na política. Pelo menos com cargo, que deve ser Larissa Rosado. O senhor fala de acordo com a pesquisa que foi apresentada. Isso, eu estou falando baseado na pesquisa que aí está. Agora, nós sabemos muito bem que o desgaste é muito grande. E surgem novos atores. Por exemplo, nós temos um exemplo muito claro aqui, como a política é dinâmica. Na hora que terminou o processo de votação da campanha passada, que a deputada Isolda foi eleita, o que é que se dizia dentro de Mossoró? Futura prefeita da cidade de Mossoró. Ela assumiu, foi para a Assembleia, votou contra os funcionários. Olha o resultado aí. Isso o senhor fala na reforma da Previdência. Exatamente. Então, na hora que ela votou contra os funcionários, está aí o resultado. A política é dinâmica por demais até. E não teve uma assessoria que simplesmente fizesse um estudo e que mostrasse que era preferível vestir a sandália, calçar a sandália da humildade e ser candidata a vice-prefeito, compor, que o PT quer que alguém venha compor com ele, mas ele não compõe com ninguém. Essa é a trajetória do PT. Eu não estou aqui não falando só em Mossoró, de partido, em todo o Brasil. Estou dizendo uma verdade. Estou dizendo uma verdade. Então, resultado, vai ficar fora do pátio e, se de uma campanha para outra o quadro não modificar, deputado de um mandato só. O PT aqui em Mossoró, ele não tem um histórico de força em campanhas municipais. Não. Muito difícil. Por que o senhor acha que isso acontece? Hoje em dia, né, atualmente, a gente tem o fato do antipetismo, mas essa questão do PT em Mossoró é histórica. O problema maior com relação ao PT é o seguinte. Nós sabemos muito bem que numa campanha política, você, na hora que você é vítima, você se faz de vítima, você cresce. Na hora que você... foi o que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores vinha numa crescente, até o momento que o seu líder maior explodiu o partido.
PT hoje está em fase de explosão em todo o país. Em todo o país. Vocês vão ver o resultado dessa campanha quando terminar. O PT vai decrescer. Vai decrescer. Infelizmente, eu estou dizendo infelizmente, porque eu acho saudável que se tenha posição e que se tenha oposição. Professor, na campanha eleitoral deste ano aqui em Mossoró, dos 6 candidatos, 4 estavam ali, né, buscando uma dianteira. Ao longo do percurso, 2 polarizaram. E 2 candidatas, Isolda e Cláudia Regina, elas desidrataram ao longo dessa corrida. Aconteceu muito de voto útil ou do voto conquistado para isso acontecer? Olha, Caí, você mesmo abriu o programa falando a respeito de um fato com relação ao candidato a vice de Cláudia Regina. Então, isso aí implodiu a campanha dela. Terminou de implodir. Aqueles dados que você colocou, que foi colocado na pesquisa ontem, vai entrar numa decrescência. Tranquilo. Por quê? Porque todo e qualquer fato é contabilizado. Todo e qualquer fato é contabilizado. A última vez que eu vim aqui foi no dia 6 de setembro de 2018, no dia que deram a facada em Bolsonaro. E naquele momento eu dizia, o fato novo surgiu. Se por acaso ele conseguir escapar dessa facada, poderá vir a ser o presidente da República. E aconteceu. O povo brasileiro é altamente sensível ao novo, a quem está em evidência, a quem é vítima. E aí tem o caso do PT, que já estava com dificuldade para se manter num processo político e vir para a cabeça, porque como eu terminei de dizer, tinha que ter a humildade para compor. E ele não tem. E o caso de Cláudia Regina, se Cláudia Regina tivesse também, não dá. Uma cidade como Mossoró, não dá. Mais de 2 candidatos aqui em Mossoró, não dá, porque se tiver 3, se tiver 4, se tiver 5, 6, como nós temos agora, nós temos 4 que estão aí somente para atrapalhar o processo. Porque a polarização, eu estou dizendo para atrapalhar, porque esses candidatos podem definir a eleição. Olha os dados que tem do PT e olha os dados que tem de Cláudia Regina, os números, e vamos ver como é que isso vai terminar, que eu tenho certeza que vai decrescer. Eu tenho certeza que vai decrescer. Porque entenda, Vanu, se tem 2 pessoas polarizando, automaticamente tem muita gente que na hora de votar, eu estava certo de votar em X. Mas sabe quem é que está na cabeça? É Y. Eu vou votar com Y porque eu não quero que Z seja eleito. Vai acontecer. É muito o que a gente está vendo nesse movimento. Quem estuda política, quem vê a política acontecer no dia a dia, sabe muito bem que isso ocorre. E vai ser essa a tendência. Vai ser essa a tendência. Infelizmente, por isso que eu estou dizendo, existe uma tendência muito grande para um candidato, mas acontece que a decisão é o voto. E aí eu não vou aqui dizer, até porque eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho bola Professor, de cristal. a gente tem participação aqui do pessoal de casa.
Temos muita participação legal. A Ana Beatriz está aqui parabenizando o trabalho da TCM, diz que é orgulhosa por ter essa TV à nossa disposição. Foi o maior bem que o doutor Milton Marques nos deixou. Muito obrigada, viu, Ana Beatriz? A gente tem o Almir Castro, dos Paredões. Almir de Castro. Gostaria de parabenizar a TCM pela entrevista e ao professor Antônio Gomes pela postura imparcial e os esclarecimentos. Nós temos também aqui o Carlos Câmara, do Abolição. Boa noite ao mestre e professor Antônio Gomes. Muito bom as histórias e o conhecimento. O Francisco Bezerra, do Planalto. Ele dá aqui uma opinião, viu, até engraçada. Na opinião dele, quando o candidato tentar comprar o voto, o eleitor deve receber e votar em outro. Porque ele já sabe aí, já define que aquele candidato que comprou não presta. Tá certo, então, Francisco Bezerra. A gente tem aqui uma pergunta, deixa eu tentar localizar. É uma pergunta sobre, inclusive aqui, tô perdida, viu, Vonúvio? É uma pergunta, inclusive, sobre o Podemos. Tá aqui, achei. Rapidinho, nós temos pouquíssimo tempo, professor. 1 minuto só. O Podemos, com a novela que enfrentou com o líder no estado do RN, o senador Stevenson, ainda assim vai conseguir atingir quociente eleitoral e fazer pelo menos um vereador? É o Vinícius Veiga, do Costa e Silva. Poderá atingir. Poderá atingir. O quociente eleitoral para Mossoró é 5.800 votos. O Podemos, ele tem 13 candidatos a vereador. Então, há possibilidade, sim. Eu não sei como o trabalho foi desenvolvido pelos candidatos. Mas, de poder atingir, pode atingir e pelo menos uma cadeira garantir, tranquilamente. O processo está aberto. Temos ainda a Antônia Edilene, excelentes relações feitas pelo convidado de hoje, uma ótica da experiência sensata, verdade, o povo é emotivo e sensível, adjetivos de peso pela mudança. Muito obrigada, Antônia, muito obrigada também, João Paulo Marques, pela participação, não vai dar tempo ler suas participações, viu, João Paulo? Professor Antônio Gomes, muito obrigada pela presença no cenário político. Eu é que agradeço ao convite que foi formulado e também dizer que sinto muito não poder participar no domingo, visto que eu já tenho outro compromisso assumido. Nós entendemos, professor. Muito obrigada. A gente se encontra em breve, então. Muito obrigado pela entrevista, a você de casa pela audiência nesta edição do Cenário Político. Domingo a gente se encontra, né, Carol? 7 em ponto. Até lá. Um abraço. Pois é, muito obrigada pela audiência no programa de hoje, companhia da semana. 7 horas da manhã, domingo, a gente se encontra. Eu espero você. Uma boa noite e até lá.